Olha só esse CDB aqui do Banco Master. IPCA mais 50%. Isso aqui não é montagem, não é IA, só que eu vou te explicar o que está por trás disso. Vem comigo. Inicialmente, só uma atualização aqui para você a respeito do Banco do Brasil, mais um relatório com rebaixamento da ação. Além de tudo que está acontecendo, você ainda tem as casas de análise e bancos de investimento, no caso Itaú BBA, que eu respeito muito, baixando o preço-alvo, mas nada além daquilo que você já sabe. Só baixou para R$ 23 como preço justo. A preocupação hoje do mercado diz respeito à lei Magnitsky e até que ponto o Trump estaria preparando alguma sanção adicional, a não ser só uma notificação. Particularmente, eu acho que é muito ruído nessa parte. Foco na questão fundamental, que é a inadimplência e a qualidade da carteira de crédito do Banco do Brasil. Agora, vamos falar do Banco Master. Depois a gente fala sobre aquele CDB maluco que você viu ali, IPCA mais 50%. Esse aqui é um fato relevante do Banco de Brasília, onde ele informa ao mercado que o Banco Central, ao contrário do CAD, que já havia aprovado essa operação aqui, ele rejeitou a compra do Banco Master. Lembra que o BRB estava querendo comprar o Banco Master? E aí começou muito ruído no mercado? Beleza. O CAD aprovou, só que veio o Banco Central e com a caneta falou, olha, não, rejeito. E qual foi o motivo? Até agora ninguém sabe. Olha só, o BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, então ainda ninguém sabe. Claro, alguém já sabe, mas publicamente não sabemos os motivos. Isso aqui reforça o que eu sempre disse desde o ano passado, que a atual gestão do Banco Central é técnica, mesmo nomeada pelo Lula. Era um medo do mercado. E o trabalho da gestão anterior continua, inclusive dando essa canetada aqui contra o Banco Master. E todo esse problema envolvendo o Banco Master é um problema real, a tal ponto de o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo do sistema financeiro, ter mudado as regras do Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque, viu, Banco Master oferecendo aí até 150% CDI, essas doideiras, isso é perigoso. O FGC garante, mas nem tudo. E na prática, quais são as alterações que vão valer a partir do ano que vem? Veja primeiro qual é o objetivo dessa mudança. Desincentivar financeiramente as instituições associadas ao FGC de usar as captações garantidas de forma desproporcional. Ou seja, acabou a farra. Porque o FGC é um mecanismo tanto para dar confiança aos investidores, quanto para ajudar as pequenas instituições financeiras a se financiarem. Porque, senão, todo recurso é captado pelos bancões, onde as pessoas colocam seu dinheiro independentemente do FGC, percebe? E aí isso prejudicaria a captação dos banquinhos. Mas, ao mesmo tempo, teve abuso aqui, porque a gente sabe que o Banco Master alocou grande parte dos recursos em ativos ilíquidos ou super arriscados, como precatórios e direitos creditórios. Explicado? Uma primeira alteração diz respeito ao seguinte, eu vou explicar direto aqui para você o que significa essa mudança. Segundo a regra atual do FGC, que exige uma contribuição de cada instituição participante, porque como é que você acha que funciona o financiamento do FGC? Os bancos ali vão colocando dinheiro aos poucos. O que acontece? Pela regra atual, o banco pode fazer o seguinte, ele pode captar até 75% dos seus recursos via FGC. Isso facilita muito, né? Facilita muito a captação. E aí o que acontece? Na regra atual, quando você ultrapassava isso aqui, você ia ter que aumentar sua contribuição FGC. Claro, né? Para garantir a solidez do sistema. Agora, o que aconteceu? Esse limite foi reduzido para 60%. Eu só posso até 60%, senão, passou de 60% eu já tenho que aumentar a contribuição. Dificultou. Ainda teve outra alteração. A nova norma obriga a instituição associada que estiver excessivamente alavancada, e o valor de referência seria superior a 10 vezes o patrimônio líquido ajustado, a aplicar os recursos excedentes em ativos seguros, títulos públicos federais. Então é o seguinte, acabou essa história do banco meter tudo em precatório e não sei o que. Passou de 10 vezes de alavancagem, dinheiro em título público. Você está obrigado a colocar ali. E aí, na prática, o banco não vai conseguir mais oferecer 120% de CDI. Porque o que acontece? Ele coloca isso porque ele consegue ter uma expectativa de retorno, se tudo der certo, de 20, 25% ao ano nesses recursos. Mas se eu colocar em título público, dificilmente eu vou conseguir pagar mais do que 15. Eu limito esse risco, percebe? E aí, se eu limito o retorno ali que eu vou ter, limitando o risco, eu vou ter que oferecer uma taxa menor. E aí eu capto menos, se eu não tiver confiança dos investidores, dos agentes
superavitários, percebe? Então limitou. Na prática você vai ter o quê? O banco se alavancando menos, ou se ele quer se alavancar, vai ter que colocar uma grande parte em títulos públicos. Isso é muito bom, porque hoje o FGC ele consegue dar cobertura para todos os CDBs aí que foram investidos pelo Banco Master. Tá tranquilo nesse ponto, só que há um sinal amarelo. Por quê? Porque se o Banco Master quebrar, o FGC vai ser esvaziado, entre aspas. O que acontece? Ó, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: o Banco Master ele está alavancado, mas continua dando lucro líquido. Então, banco lucrativo. Então, não estou falando mal aqui do Banco Master, tá aqui os dados, banco lucrativo, mas ele está alavancado e isso é notório. Agora, como disse aqui o Banco do Brasil nessa matéria, se o Banco Master quebrasse, ninguém está dizendo que isso vai acontecer, a gente teria um cenário do quê? De consumo de 40% da liquidez total do FGC. Então, assim, sinal amarelo. Você não pode quebrar a confiança do sistema financeiro nacional por causa de um banco que nem é tão importante para o país, percebe? E aí começaram algumas especulações, como trazido aqui pelo Banco do Brasil. Primeiro, intervenção, liquidação, oferta de compra dos ativos por um terceiro ou uma nova configuração de operação pelo BRB. Olha, intervenção do Banco Central, acho muito cedo, acho que é uma hipótese muito remota. Agora, um terceiro querer comprar, pode ser, só que teria que ter uma oferta que atenda ao requisito exigido pelo Banco Central, porque esse requisito não foi atendido, tanto assim que a proposta inicial do BRB foi rejeitada. E aí o BRB poderia se adequar ao que o Banco Central está exigindo eventualmente. Isso a gente ainda não sabe, isso aqui é pura especulação. Não interessa tanto para você, mas por hora é isso que a gente tem. Não se desespere, porque o pessoal já começou a se desesperar. E é por isso que surgiu esse tipo de anomalia. Esse aqui é um print da XP e veja, risco baixo porque eles consideram tudo que tem garantia do FGC, no valor até o FGC, como risco baixo, mas difícil, né? Isso aqui é estratégia de marketing, tudo bem. IPCA mais 50%, você fala, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Foca aqui no vencimento, 23 de setembro de 2025. A gente está falando de basicamente 19 dias, né? 19 dias, 13 dias úteis, porque juros rendem em dias úteis. Então isso é importante. Então veja que a gente não está falando que vai render IPCA mais 50 em um mês ou 13 dias úteis. Não, você tem que fazer a taxa equivalente. E qual seria a taxa equivalente aqui? Seria a seguinte, ao mês, IPCA mais 50 seria 3,72%. Muito, claro, mas no mês você receberia 3,72% bruto, já que o IPCA está em 5, então é 55%, ao mês 3,72%, juro composto. Ao dia 0,17, só que eu pego os dias úteis que vão render 2,26%. Ainda assim seria um dinheirão. Claro, pô, ganhar assim mais de 2% fácil, em poucos dias. Esse é o problema de você sair correndo, porque o cara que fez resgate antecipado perdeu isso aqui e ainda tem o spread da corretora e do assessor de investimento. Perdeu isso aqui à toa, não conseguiu esperar alguns dias. Esse é o problema da debandada. Calma lá, tem o FGC. Agora, se você extrapolou o FGC aí, você que errou mesmo. Você que errou. Mas como eu disse, o banco ainda dá lucro. Ninguém tá falando que vai quebrar. Tá muito cedo ainda. Pois bem, só que aí tem um detalhe. A pessoa que pegou esse CDB não vai ganhar os 2,26%, porque tem o imposto de renda, que é 22,5%, claro. Eu tô no topo da tabela regressiva do imposto de renda da renda fixa. E ainda tem o IOF. O pessoal esquece, né? IOF segue essa tabela. No primeiro mês, como vai parar aqui, ó, nos 36%, eu também tenho que tirar isso aqui sobre o lucro. Então, na prática, essa pessoa vai ganhar 0,94%, menos de 1%. Ainda assim é um bom rendimento, porque você está falando de 19 dias corridos, você ganhar em 1%, tá bom, mas é isso, né? Estratégia de marketing. Já mete um IPCA mais 50, você fica louco, calma. Tem que saber fazer conta, tem que saber analisar o caso concreto. E é justamente para você não cair em armadilhas de marketing, de coisa agressiva ou debandadas e ruídos, que eu te convido a conhecer a minha comunidade. Por quê? Aqui nela, você tem meu treinamento Formação Mirar Investing. E aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre renda fixa, para não incorrer nesses erros de principiantes. Não só isso, aqui você tem investimento no exterior, Bitcoin, ações, o curso mais completo de ações no mercado, fundos imobiliários e muito mais. Além disso, você tem os meus relatórios de análise. Sou CNPI, então eu tenho o relatório de Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade e VEG. Só as melhores empresas da bolsa. E são relatórios objetivos, para que você não perca tempo com o que não importa. Eu sou essencialista, focado, e eu sei que você também é assim. Você não quer enrolação, coisa inútil. E ainda os vídeos que eu publico para os membros do canal. Tá tudo aqui. E aqui, na aba comunidade, eu trago todos os meus insights e movimentos que eu faço na minha carteira e atendo às sugestões dos membros. Faço
faço em vídeo ou via relatórios. Conheça a minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia se não fizer mais sentido para você. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a como calcular o preço justo de ações e fundos imobiliários. Corre lá!